Fala, rapaz! E bem-vindo ao meu canal! E hoje o título é 90 dias para casar, casais que deram dor de cabeça. Se você não é fã, não se preocupa que eu vou te explicar. Agora, se você é fã, eu vou falar situações aqui que deram realmente vontade de entrar na televisão e enforcar. Não vou dizer o resto, né? Já deu para entender. Então bora começar. 90 Dias para Casar é um reality que mostra as situações de pessoas norte-americanas que se relacionam com pessoas de outros países. Né? Então essas pessoas elas trazem essas pessoas de outros países para os Estados Unidos, onde tem que passar pelo visto K1, pelo visto K1, que é o visto de permanência com casamento, né? Então o que acontece? Esse reality ele mostra essas histórias de casais, de homens ou mulheres que conhecem pessoas de outros países e levam para os Estados Unidos. E por ser um reality show, tem cada situação que é o teste de paciência, sabe? Aquele teste que você tem que... Se você tem pressão alta, é melhor você nem ver, porque você vai querer... Vamos começar então? Primeiro, David e Lana. Rapaz, David e Lana. Se você não viu, assista. Pesquise no YouTube, no Google, que você vai conhecer essa história. David, um rapaz de 45 anos ou 54 por aí, que conhece uma jovem russa, né? Russa. Então, o que acontece? Ele vai até a Rússia para ficar com ela, para encontrar ela, para finalmente conhecer ela. Só que a novinha russa dá um perdido no vovô. Sim, David vai 2 vezes à Rússia e ela dá um perdido nele. Agora, o fato mais engraçado dessa história é que vai chegar no momento que você vai querer entrar na televisão, falar na cara do David: acorda, vira homem. Sim, por quê? O David, ele foi até o endereço que ele achou que era dela, né? Um endereço que ela havia passado para ele. Quando ele chegou lá, não era a casa dela. Ela não morava lá, sério. Mas não se preocupem, durante o seriado, a temporada do David, né? Ela apareceu. Sim, ela apareceu, a nossa querida Lana, uma Rússia 10/10. Eles foram no encontro e tudo, só que o David esperaria que poderia acontecer, não aconteceu, só ficou no encontro. E eu vou falar pra vocês, tem gente que come, mas quando eu vi uma loira daquela comendo coelho, mas sim, o David, ele sofreu muito por causa dessa mulher. E teve uma situação que eu acho que foi a Rússia que entrou em guerra com a Ucrânia, alguma coisa assim, em que o David, mesmo ela não chegou a expressar que não queria ele, mas também não chegou a demonstrar que queria ele. Chegou na situação que o David queria comprar equipamento tático para poder participar na guerra da Ucrânia versus a Rússia. Ir pro lado da Ucrânia para poder salvar a Lana. Sim, realmente. Se você viu, você vai concordar que você ficou muito fulo com aquela cena. E a pior parte ainda é que os amigos dele aconselhavam ele: David, não vai, mas o nosso querido amigo David, querendo ser o Cavaleiro Branco, queria ir. Bom, até agora eu não sei mais o que aconteceu com o relacionamento dele, porque infelizmente o restante da temporada, né, ou a temporada que exibia esses episódios do David, não tá passando mais, tá? Casal número 2, Pedro e Chantel. Sim, Pedro e Chantel. Você com certeza já deve ter conhecido a história de Pedro e Chantel, uma menina norte-americana que se apaixona por um porto-riquenho. Não sei direito explicar a nacionalidade do Pedro, né? Mas o Pedro é mais pro lado do México. O que acontece? O nosso querido amigo Pedro chegou, foi participar dos 90 dias com a Chantel, chegou lá, né? A Chantel, como uma boa filha, já chegou mentindo para a família, falando que o Pedro era um amigo, que ele estava lá, e não falou que ele estava indo para casar com ela. Então, tipo, nesse lado, né, você já fica fulo por causa da mentira da Chantel. Mas o que acontece? Durante o desenrolar dessa história, quando finalmente a Chantel assume que o Pedro estava lá para casar com ela e a sua família supostamente aceita isso,
Aí que o problema começa. Sim, a desconfiança da família da Chantel em achar que o Pedro só estava com a Chantel por causa do green card. Então, tipo, era uma situação muito chata, porque era muita desconfiança em tudo. E a situação piorou mais ainda quando o Pedro começou a trabalhar e a mandar dinheiro para a família dele. Nada contra, né, gente? Quem é que não gosta de ajudar a família quando tem condição de ajudar? Mas o Pedro, infelizmente, ele decepcionou muito nisso, porque ele ajudava mais a família dele e deixava mais a Chantel de lado, né? Então isso meio que, como é que eu posso dizer, aumentou a desconfiança da família dela sobre as intenções do Pedro. É mostrado mais adiante vários conflitos, né, várias discussões, tanto da família da Chantel quanto a família do Pedro, entendeu? Aquele dilema, a família da Chantel não acha justo o Pedro ajudar mais a família dele e deixar mais a Chantel de lado, e a família do Pedro não acha justo que ele se dedique mais à família da Chantel e deixar eles de lado. Então, tipo, é um conflito familiar que você fica em dúvida em qual lado você fica. Primeiro, você fica do lado do Pedro, né? Porque a Chantel já não fala para a família dela a intenção da visita dele, mas depois você fica do lado da Chantel, porque você vê que o Pedro e a Chantel ela quer melhorar de vida, ela quer mais conforto, mais, sabe, algo melhor para ela, porque ela estuda, ela trabalha e o Pedro, ele trabalha, só que o que ele ganha vai pro divertimento dele e para a família dele, e nunca nada para Chantel. Então, esse é o caso número 2 que faz você ficar, que com certeza se você já assistiu, já ficou doido pra dar, sabe? Pedro, irmão, né? Porque é complicado, né? Já aconteceu de ter várias cenas do Pedro brigando com o irmão da Chantel por causa de situações, entendeu? Chatas como essa. Próximo casal. Nicole e Azan. Meu Deus do céu. Nicole e Azan. Se você não é fã, você não vai entender. Procure ver essa história que você vai ficar... Você chega até a suar só de falar o nome. E você que é fã, sinceramente, haja paciência. Não é pra cardíaco, sinceramente. Nicole é uma moça norte-americana que se apaixona por Azan, né? Que ele é um muçulmano e tal, e ele vem de um país mais rígido sobre relacionamentos e etc. E o que acontece? A Nicole, ela se relaciona à distância com ele, ela manda dinheiro para ele, entendeu? E o cara, ele não trabalha, mas ele aceita receber o dinheiro dela. A pior parte é que Nicole foi atrás de Azan. Nicole foi atrás do Azan. E quando chegou lá, a primeira coisa que o nosso querido Azan disse: não esperava que ela fosse tão gorda. Sim, o Azan já deu aquela julgada de olhar, tipo, de acordo com a religião dele, não podia ter relação, né? Não podia ter relação a não ser que fosse casado. Mas Azan foi e só ficou naquilo, né? Foi uma vez só e tal. E junto disso veio várias situações que um telespectador que assiste ficou puto. Você fica doido. Vamos lá. Primeiro, a Nicole é mãe solteira. Então, todo o dinheiro que ela ganha é pra ela e pra filha dela. Mas infelizmente ela manda pra um cara que tá a trocentos quilômetros longe dela, que não trabalha e que aceita receber de boa o dinheiro dela. E que nem sequer passa na cabeça dele isso. Segundo lugar, Nicole incentiva a filha dela a chamar um cara que nunca viu na vida de pai. Sério, a cena que a Nicole leva a filha dela para conhecer o Azan é uma cena que te faz passar muita raiva, porque ela incentiva a criança a chamar o cara de pai. A primeira vez que a menina vê, ela chama o Azan de pai. O Azan, ele faz um comentário sobre isso, falando que ele não gostou de início, mas depois ele passa a aceitar, né? Então foi uma situação muito chata que você fica com raiva da Nicole. Não tem como você ver a história de Nicole e Azan, você fica com mais raiva dela.
3. Negligência da Nicole. A Nicole, ela praticamente abandona a vida dela nos Estados Unidos para ir no bate e volta para ficar com a Zan. E a pior parte é que ela não pensa na filha dela. E quando ela pensa na filha dela, bom, vocês sabem no que deu, né? A família da Nicole foi super contra o relacionamento dela com a Zan, mas infelizmente é uma coisa que não pôde ser evitada, continuou acontecendo. Tanto que teve situações que a Nicole pediu ajuda financeira para a mãe dela e para o pai dela. Só que eles, mesmo com o pé atrás, ajudaram, né? Primeiro o caso do casamento que nunca aconteceu. Pegaram o dinheiro, falaram, vamos investir em um negócio que nunca chegou a acontecer, em nenhum casamento. Nicole e Azan estão, já teve várias partes no Confissões, discussões e confrontos, mas estão juntos até hoje, né? Então, sim, esse é um dos casos que para um telespectador você fica fulo. Agora, para um novo telespectador, você passa a odiar a Nicole, porque é complicado. Próximo caso, Josh e Anvisa. A nossa querida russinha de 22 anos, na época, né? Então, a Josh e Anvisa, o cara que se diz milionário pra conquistar a russa, sério. O caso do Josh e Anvisa é aquele caso que te faz ter raiva. Porque eu acho que o critério pra... se você chega pra uma mulher e fala, te dou casa, comida e roupa lavada, beleza. Eu acho que uma mulher não se importa se o cara poder oferecer isso sem ter que ser milionário, né? Mas pra Anvisa, o Josh tinha que oferecer isso e ser milionário. E entre aspas, o que é ser dona de casa pra Anvisa? Comer em restaurante, andar de carro e gastar dinheiro. Então, nosso querido Josh passou muita raiva com a Anvisa. Os surtos dela, entendeu? Como ela arranhou o carro dele, escrevendo idiota, quando ela expulsou ele do apartamento dele. E o pior ainda, a família do Josh literalmente não gostava da Anvisa. As irmãs do Josh sempre tinham uma reunião com as irmãs do Josh e o Josh, e elas falando, separa, a Anvisa tá com você por dinheiro. Quando você assiste isso, você fica do lado do Josh, entendeu? Porque, tipo assim, a Anvisa, quando ela diz que sente saudade do Josh, não parece que ela sente saudade da pessoa do Josh, mas do dinheiro do Josh. Isso fica muito específico, entendeu? Que ela sempre joga na cara que ele mentiu pra ela. Só que o Josh sempre deu coisas caras pra Anvisa, nunca negando. Entendeu? Tipo, eu não sou milionário, mas eu tenho dinheiro pra pelo menos bancar um apartamento, um carro e uma vida que não seja de muito luxo, que nunca era o suficiente pra Anvisa. Então, tipo, você fica do lado do Josh, porque a Anvisa foi muito sanguessuga com ele. E nas situações de confronto da irmã do Josh com a Anvisa só piora. Porque qualquer tipo de discussão, tanto entre advogados e as irmãs do Josh com a Anvisa, ela descontava no Josh. E uma cena que eu fiquei muito fulo, que eu acho que você também, como telespectador, vai ficar muito fulo, é quando o Josh, ele vai conversar com a mãe dele e ele fala que quer levar um presente pra Anvisa. Porque ele tá há muito tempo sem ver ela, depois do divórcio. Antes de sair o divórcio, é claro, mas ele fala que quer dar um presente pra ela. Então, tipo, você fica, velho, que isso? Mas a vida passou, né? A Anvisa virou youtuber e o Josh tá bem pra lá. Esse foi um dos casos que, tipo assim, que um telespectador que acompanha 90 Dias pra Casar chega a ficar fulo. Sério, fulo. Vamos lá. Último caso. Sentem. Peguem o remédio para pressão, que esse é o mais... É o que fez qualquer telespectador, qualquer fã de 90 Dias... Big Ed e Rose. O nosso grande Big Ed. Sim, Big Ed é um homem de 55 anos. O que tem de errado com o Big Ed? Nada. Ele tem carisma, ele parece ser legal, só que o Big Ed quer uma novinha de 29,
há 30 anos, que tenha disposição, né? E que aceite ele do jeito que ele é. Nada contra. Mas o Big Ed, ele não vê mulheres da idade dele atraente, ele prefere as novinhas. E o Big Ed conheceu uma tailandesa chamada Rose. Logo, o Big Ed já mentiu pra menina sobre o seu tamanho. Big Ed mentiu sobre o seu tamanho. No primeiro encontro já rola aquela mentira, né? Que ele confessa pra ela que ele não tinha o mesmo tamanho dela. Ponto. Aí depois você fica do lado da Rose, né? Porque o Big Ed não tem como ficar do lado dele. Não tem como ficar do lado dele. A Rose, por ser de família humilde, né? De não ter luxo, parece que ela não interessa muito pelo dinheiro do Big Ed. Mas parece que o Big Ed, ele não se interessa pelo estilo de vida humilde que a família da Rose leva. Ele não consegue se adaptar a dormir no chão, não consegue tomar banho de vasilha, se assusta com um rato, né? Com um rato. Não consegue viver sem ar-condicionado, né? E a pior parte foi quando Big Ed, no seu ciúme de tiozão de 55 anos, acha ruim da Rose ter amigos. Sim, ele acha ruim dela ter amigos. Ele até questiona isso, perguntando por que ela tem muitos amigos, se ela conversa com eles. A Rose é muito honesta com ele. Eu converso, nem é todos que eu converso. Mas eu tenho alguns que eu converso. Aí o Big Ed já não gosta. Big Ed, ele passa a ser muito insuportável quando começa a perguntar do pai do filho da Rose, né? E sobre a vida da Rose. Entre aspas, né? As relações passadas da Rose. E ele exige também que a Rose faça um teste de DST. Agora pensa, você já vai encontrar um boy que mentiu pra você e na primeira oportunidade ele quer saber de quantos parceiros você já teve, da sua vida, dos seus amigos, e ainda pede pra você fazer um teste de DST. Né? Não sei o que uma mulher faria, mas se eu fosse uma mulher, era 5 dedos na cara. 5 dedos na cara. E o Big Ed, ele não para de pisar na bola. Tanto que na primeira noite com a Rose, depois da primeira noite com a Rose, o Big Ed questiona os pelos que ela tem na perna. E ele leva uma lingerie pra ela, sem saber se ela gosta de lingerie. E o pior, ele ainda dá uma pasta de dente, enxaguante bucal pra Rose. Porque a Rose, ela tem úlcera, então ela fica com mau hálito por causa do estômago, não por causa dos dentes. E essa foi uma grande bola fora do Big Ed, né? E o nosso querido Big Ed, ele literalmente, você fica com raiva do Big Ed, porque ele literalmente ele quer uma boneca. Sabe aquelas bonecas realistas? Ele tem que comprar uma boneca daquela do jeito que ele quer, para ele vestir, para ele fazer do jeito que ele quer. Esse é o nosso Big Ed. Então, o caso do Big Ed e da Rose foi aquele caso que você olha assim, você, fica fulo. Fica fulo mesmo, entendeu? Porque as mentiras do Big Ed e as exigências que o Big Ed impunha pra coitada da Rose eram muito chatas. E como um telespectador, você literalmente queria... Big Ed. Bom, meu nome é João Paulo, espero que tenha gostado do meu vídeo. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? Que vai estar na descrição desse vídeo. Comenta, curte. Não vai te custar nada, porra. Me segue. Opa, falei palavrão. Então tá, gente. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até!